Inspirado em criar uma nova abordagem para um filme musical, o escritor e letrista Jim Pitchford desenvolveu a história de Footloose por volta de 1979. Durante o processo de pesquisa para a história, ele descobriu sobre proibições reais de dança e rock em vários locais dos Estados Unidos. Esse é o caso de Elmore City, uma cidade localizada no condado de Garvin, em Oklahoma. Na época da fundação, a cidade estava localizada no condado de Pickens, uma subdivisão política da nação indígena Chickasaw. E desde a fundação, em 1890, Elmore City proibia danças públicas nos limites da cidade em uma tentativa de diminuir o consumo excessivo de álcool. Um dos defensores da proibição, um reverendo chamado F.R. Johnson, disse que nada de bom acontecia em um baile, já que quem os frequentava estava em busca apenas de duas coisas: mulheres e bebida. Por conta dessa proibição, a cidade nunca realizou bailes de formatura. Apenas no final da década de 1970, a questão foi levantada por um grupo de estudantes que começou a fazer lobby pelo direito de realizar um baile de formatura escolar com dança no final do ano letivo entre 1979 e 1980. No entanto, durante a primeira reunião municipal sobre o tema, cerca de 3/4 da cidade foi contra a ideia, liderados por representantes da igreja local. Divulgada por jornais locais, a controvérsia se tornou tão grande que acabou virando notícia em um jornal de São Francisco, na Califórnia. Foi com essa notícia que Pitchford se deparou enquanto buscava inspiração para um filme musical. Quanto ao baile, o prefeito de Elmore City ficou ao lado dos estudantes, declarando que o evento do ensino médio não podia ser considerado um evento público. Ao votar pela autorização, o conselho escolar empatou por 2-2, sendo desempatado pelo presidente do conselho, que declarou ao votar: "Deixe-os dançar". Eu sou Julia Gavilan, e esse é Mais Que Um Filme. Com esse contexto ideal, Pitchford decidiu que apresentaria uma história sobre a liberdade individual em uma comunidade repressiva. No mesmo período, o compositor ganhou o Oscar de melhor canção original pelo musical Fama, ao lado de Michael Gore em 1980. Então ele teve a oportunidade de apresentar o conceito de Footloose para a indústria com o Oscar novinho em mãos. E ele conseguiu exatamente o que pretendia, vendendo a ideia para o produtor executivo Daniel Melnick, antes mesmo de ter um rascunho do roteiro. Inicialmente, a dupla montou a produção na 20th Century Fox em 1981 por meio da empresa de Melnick chamada Indie Prod. A partir daí, Pitchford começou a escrever o primeiro roteiro do filme e a maioria das músicas. Porém, inesperadamente, a Fox desistiu do projeto ainda nos estágios iniciais. No ano seguinte, a Paramount Pictures fez um acordo Pay or Play para o filme, que consistia basicamente em uma garantia no contrato que assegurava pagamento se os envolvidos no contrato fossem dispensados. Um dos primeiros nomes a negociar com o projeto foi o cineasta e coreógrafo Herbert Ross, mas ele desistiu do filme durante as extensas negociações de contrato para se dedicar a outros projetos. Ron Howard chegou a ser convidado para dirigir o filme, mas recusou a oferta para dirigir a comédia romântica Splash, o primeiro filme lançado pela Touchstone Pictures, um selo de cinema criado pela Disney voltado para o público jovem adulto. Foi também o primeiro sucesso cinematográfico de Tom Hanks. Ainda sem diretor para Footloose, o executivo Michael Eisner, presidente da Paramount no período, ofereceu o cargo para Michael Cimino, cuja reputação passava por problemas após dirigir O Portal do Paraíso, um faroeste lançado em 1980 que fracassou terrivelmente nas bilheterias. Entre as inúmeras histórias de bastidores envolvendo esse filme, Cimino teria seguido um estilo de direção autoritário, e sua visão cara e ambiciosa para o filme causou aumentos consideráveis no orçamento planejado para a produção. Para tentar evitar que o diretor causasse problemas durante o projeto, a Paramount incluiu uma penalidade substancial no contrato de Cimino, além de um bônus se concluísse o filme abaixo do orçamento de 7,5 milhões de dólares. No entanto, Cimino deixou o projeto cerca de um mês depois das negociações, em janeiro de 1983. Alegadamente, ele queria reescrever o roteiro por 200 a 250 mil adicionais, mas o estúdio e Melnick recusaram devido a preocupações em cumprir o cronograma no início da primavera norte-americana de 1983. A equipe queria evitar a interrupção da produção por uma possível greve do Screen Actors of America, o sindicato dos atores. Segundo o produtor Craig Zadan, Cimino tinha um conceito muito mais sombrio para a história em comparação com a versão idealizada pelos produtores. Porém, para o alívio da equipe do estúdio, Herbert Ross retornou para o cargo de diretor quando outro projeto foi adiado. Finalmente, Footloose poderia começar a sair do papel.
Antes do papel chegar nas mãos do então desconhecido Kevin Bacon, a Paramount estava de olho em outros atores para interpretar o Ray McCormack, um jovem de Chicago que se muda para uma pequena cidade e confronta a proibição de dançar instituída por um religioso local. Tom Cruise e Rob Lowe foram escolhidos para fazer testes para o papel, mas ficaram de fora do projeto por motivos distintos. Os diretores de elenco ficaram impressionados com Cruise devido à famosa sequência de dança de Negócio Arriscado, lançada em 1983. Entretanto, Cruise não estava disponível para o papel porque estava filmando A Chance, drama esportivo lançado em 1983. Já Lowe chegou a fazer 3 testes e tinha habilidade para dançar, além da aparência de adolescente que o diretor queria. Porém, durante o teste de dança na frente dos executivos da Paramount, de produtores do filme e do diretor, o ator se jogou no chão e estourou um dos joelhos, e precisou sair do estúdio de maca. Uma semana depois, Ross convenceu os produtores a contratar Bacon, que ele havia assistido Enquanto os Jovens se Tornam Adultos, comédia dramática lançada em 1982. No mesmo período que ele recebeu a oferta para assumir o papel principal do filme Christine, Bacon foi convidado para o teste de tela para Footloose. Entre os dois, ele escolheu Footloose. Bacon, que tinha 25 anos na época, não acreditava que pudesse se passar por um adolescente de 17 anos. Para se preparar para o papel, o ator se matriculou em um colégio em Payson, cidade localizada em Utah, onde o filme foi filmado. Usando roupas que estavam na moda entre os jovens da época, apenas Ross e um orientador escolar sabiam a verdade. Bacon contou que a experiência foi aterrorizante como no filme. Ele foi ridicularizado e as adolescentes cochichavam sobre ele, até que um adolescente teve pena de Bacon e decidiu lhe mostrar a escola, exatamente como o personagem Willard faz no filme. O papel de Ariel, a filha rebelde do Reverendo Moore, também passou por diferentes mãos até chegar na atriz Laurie Singer. Haviland Morris e Madonna chegaram a fazer um teste, enquanto Valerie Bertinelli também foi considerada. Anos mais tarde, Singer contou que ela sabia que o papel deveria ser dela, porque também era impulsiva como Ariel enquanto crescia no Texas. A atriz estava se apresentando em Londres com membros do elenco da série Fame no período das audições. Singer voou para Los Angeles, saiu do avião direto para a audição final no estúdio da Paramount, fez o teste e depois retornou para o Reino Unido no mesmo dia. Segundo Singer, ela sentia que eles podiam dar o papel para outra pessoa, mas ela sabia que era a escolha ideal para Ariel. No fim, os produtores, a Paramount e Ross concordaram com a atriz. O filme também conta com Sarah Jessica Parker em apenas o seu segundo papel no cinema. As filmagens principais de Footloose começaram em 9 de maio de 1983, com locações em vários pontos do condado de Utah. As cenas do ensino médio e do trator foram filmadas em Payson, na escola local e nos arredores da cidade. As cenas da igreja foram filmadas em uma igreja presbiteriana na cidade de American Fork, enquanto uma fábrica de farinha foi usada para o local onde o personagem de Bacon trabalha. O ator realmente trabalhou brevemente no local como pesquisa para o personagem. Diversos locais de filmagens de Footloose não existem mais, como o bar e a rede de restaurantes. Enquanto a rede foi fechada no final da década de 1980, o bar e outros edifícios próximos foram demolidos para dar local a um centro de convenções. Curiosamente, a origem do nome do filme veio de uma conversa entre Bacon e Ross. Durante a cena de dança na aciária, originalmente envolvia uma luta entre Rain e Shaw Moore, que levaria o filme para uma trama mais densa. Bacon não gostou da cena e decidiu que ela deveria ser uma sequência de dança, insistindo que ele queria dançar e queria Footloose, que significa se soltar. Ao ouvir isso, Ross mudou o título imediatamente e fez todas as cenas de luta do filme serem dançantes. Para a cena de dança no armazém, Bacon contou que ele tinha 4 dublês, incluindo um dublê normal, um dublê de dança chamado Peter Train e 2 dublês de ginástica. Apesar de saber dançar, Bacon não sabia realizar apresentações mais complicadas de dança, então aproximadamente 10% dessas cenas exigiram dublês. Durante as filmagens, Herbert Ross usou canções que refletiam o tipo de música que a cena exigia. Mais tarde, uma música seria composta com um som semelhante, que seria usado na cena e sincronizado com o visual. Em entrevista para Billboard em fevereiro de 1984, Pitchford explicou que ele queria que as músicas fossem um subtexto para o filme e se afastou do método convencional de usar faixas existentes para construir uma trilha sonora. Pitchford contribuiu com letras para as 9 canções originais do filme. Segundo notas de produção, todas as composições, exceto a faixa título, foram escritas após a conclusão das filmagens, permitindo que música e letra remetessem diretamente ao personagem e à ação.
A Paramount também pediu que Bonnie Tyler gravasse uma música para a trilha sonora do filme. Ela concordou com a condição que o compositor e letrista Jim Steinman, que era produtor dela, pudesse trabalhar no projeto. Steinman escreveu com Pitchford a canção, com Tyler sendo convidada para ir ao estúdio da Paramount para assistir o filme e ver como Holding Out for a Hero se encaixaria na trama. Já a história da canção título foi menos simples. No livro de memórias Still Alright, Kenny Loggins conta que a história dele com Footloose começou com Flashdance, após o cantor perder a oportunidade de gravar uma canção porque estava ocupado com uma turnê. Durante um dos primeiros shows dessa turnê, Loggins caiu do palco e quebrou as costelas, fazendo a turnê ser cancelada ainda no começo. Com dores, ele retornou para casa e ligou para Jerry Bruckheimer, produtor de Flashdance, que havia pedido para que ele gravasse uma canção. Altamente medicado, o músico não conseguiu gravar como gostaria e desistiu do projeto. Loggins já havia sido convidado a trabalhar em Footloose com Pitchford, e o acidente atrapalhou os planos do compositor. Correndo contra o tempo, a dupla passou 3 dias consecutivos desenvolvendo totalmente a música de Footloose, enquanto Pitchford passava por um caso grave de infecção na garganta e Loggins se recuperava da lesão. Enquanto Loggins pensava na musicalidade, o compositor adicionava referências da história na letra. Como o modelo de andamento da música era Johnny B. Good, do Chuck Berry, a cena que a música é utilizada se encaixou na melodia que os atores dançaram nas filmagens. A CBS Records lançou 3 singles da trilha sonora do filme antes mesmo dele estrear. Mais tarde, a trilha sonora teria 6 canções no top 40 das paradas dos Estados Unidos e venderia aproximadamente 5,3 milhões de cópias. O filme ainda receberia 2 indicações ao Oscar na categoria Melhor Canção Original, incluindo a canção Footloose. Embora Elmore City não tenha levado nenhum centavo dos lucros de Footloose, a cidade recriou aquele primeiro baile de formatura para comemorar o aniversário de 30 anos do filme. Além disso, a cidade também organiza anualmente um evento intitulado Footloose Festival desde 2012, onde pessoas de todas as idades podem dançar. Eu sou Júlia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!